Então a segunda e última parte da aula de hoje fala sobre linha de frente, defesa, o reconhecimento inato. Então, antes de falar propriamente do sistema inato, falar um pouquinho da evolução dos estudos em imunologia. Então, no século XIX, a imunologia era associada à microbiologia. Algumas faculdades até ainda, né? Microbiologia e imunologia junto. Então foram descobertos os micro-organismos e, em relação a isso, foi estudado então a importância da defesa contra os agentes infecciosos. E aí, né, nesse estudo de defesa, tinha duas linhas de pensamento, né? Uma linha alemã, que era a teoria dos humores, que achava então importante o papel das antitoxinas que estavam presentes no soro. Então, naquela época ainda não se conhecia os anticorpos, sabia que tinha antitoxinas. E outra linha de pensamento que era em relação à teoria dos fagócitos. Era uma linha de pensamento francesa, apesar do Nitschkov ser russo. E nessa teoria dos fagócitos, ele fala da função arbitrária do fagócito que estava relacionada com a evolução das espécies. O que é isso? Então, nessa linha de pensamento, era a defesa contra micro-organismos era realmente uma guerra. Então, a gente tinha micro-organismos e fagócitos que eram como soldados, um lutando contra o outro. E como ele era muito fã de Darwin, porque a sobrevivência se dava pela adaptação, e como os fagócitos eram mais fortes do que os micro-organismos, a gente conseguia sobreviver. Então essas eram as duas linhas daquela época. Então no século passado, na década de 40, aí surgiu uma outra teoria. A teoria do self e não self, próprio e não próprio. Porque viram que o sistema imunológico não estava relacionado só com a defesa contra micro-organismos. Tinha outras coisas, como a autoimunidade e de tolerância a transplante, que só o fato da teoria dos fagócitos, da teoria das antitoxinas, não explicaria então essas questões. E aí foi identificado então outras células, os linfócitos, e foi dada uma grande importância para elas. Então a imunidade foi focada nessas células. E a imunidade inata foi considerada então uma imunidade inespecífica. Então, os linfócitos que reconhecem os antígenos, a imunidade inata lá responde para qualquer coisa, pronto, é só para ajudar os linfócitos a reconhecer. Até que na década de 80 e 90, essa pesquisadora alemã, estudando as drosófilas, sequenciou um gene. Quando era mutado na drosófila, essa mosquinha aqui da fruta, ela começava a voar de uma maneira esquisita da torta. E aí ela, expressão surpresa do que viu, né, uma expressão alemã, Toll, e deu o nome de receptor Toll para essa molécula da drosófila. E mais para frente aí viram que essa molécula não estava envolvida só com o fato da mosquinha voar direito ou não. Estava relacionado também com a defesa da drosófila contra micro-organismos. E de fato, assim, existem várias moléculas de reconhecimento de padrão, e depois foi sequenciado em humanos e outros vertebrados receptores que eram semelhantes àquela molécula atual da drosófila. E aí o foco voltou a ser a imunidade inata. Não que tenha sido imunidade adaptativa, mas voltou a dar uma maior importância para a imunidade inata. Então, a partir disso, a partir do reconhecimento dessas moléculas Toll, então foi visto que o sistema imuninato também é capaz de reconhecer e diferenciar as moléculas que são próprias e não próprias, através do
da discriminação do reconhecimento de padrões moleculares associados ao patógeno. Foi o que eu acabei de falar dos padrões conservados. E existem diversas moléculas que estão relacionadas ao reconhecimento de padrão. Então, o receptor Toll-like é só uma família que é bastante estudada, mas tem outros receptores, como lectina C, receptores scavenger, node-like, sistema complemento, lectinas, lectinas. Tem moléculas, receptores que estão na membrana da célula, e tem moléculas que são solúveis que também reconhecem esses padrões. Então, e na década de 80, associado com esse, paralelamente a esses estudos com o receptor Stone, a pesquisadora Polly Mettinger, que aí a teoria dela era um pouquinho diferente do que tinha sido proposto até então. Então, o que ela defendia é que o reconhecimento das moléculas do organismo do sistema imunológico é constante, né? E o que vai definir se a resposta vai ser de destruição ou tolerância vai ser o contexto em que ele está sendo apresentado. Então, não o fato dele ser próprio ou não. Então, se o antígeno está sendo apresentado meio com agressão tecidual, então isso é um indicativo de que está sendo lesionado e pode ter algum micro-organismo que está atacando, e isso sinaliza para que tenha resposta. Agora, se o antígeno é reconhecido num ambiente estéril, sem agressão, como acontece constantemente no nosso organismo, então isso sinaliza para o sistema imunológico que aquilo não é nenhum perigo, então a gente tem que manter a tolerância contra aquele antígeno. E como exemplos de agressão, então os sinais gerados por estresse, agressão e morte celular não programada seriam indutores da resposta imunológica. O que a gente vê agora é que, na verdade, é um pouquinho de tudo isso. Então, a gente tem os receptores de padrão, que vão reconhecer micro-organismos e também vão reconhecer sinais de perigo. Então, as duas teorias estavam convergindo para o mecanismo que a gente observa. Então, agora, na imunidade inata. Todos os micro-organismos multicelulares têm mecanismos de defesa contra infecções microbianas. Então, desde a drosófila, foi visto. Só que nos vertebrados, o sistema imunológico ele pode ser dividido em imunidade inata e imunidade adaptativa. E os elementos da imunidade inata dos vertebrados são semelhantes aos componentes da imunidade dos invertebrados. Qual que é a importância da imunidade inata? Ela age como primeira linha de defesa, retardar o crescimento dos agentes infecciosos até que se estabeleça uma imunidade adaptativa, ativação dos linfócitos, produção de anticorpos, e também é um meio de direcionar a imunidade adaptativa. Lembra que para a ativação do linfócito T auxiliar, precisa de um antígeno apresentado de MHC de classe 2, precisa de moléculas coestimuladoras, segundo sinal. E também essas células apresentadoras vão secretar citocinas que vão modular a resposta do linfócito T. Então, o tipo de resposta que ele vai ter, eu tinha mostrado para vocês, isso é para bactéria intracelular, extracelular, fungo, vírus. Isso daí, a resposta mais eficiente depende da citocina que o linfócito T vai produzir. E a citocina que o linfócito T vai produzir é definida na apresentação do antígeno. E a apresentação depende das células da imunidade inata. Então, a indução de inflamação, ativação das células dendríticas, produção de citocinas, vão servir para especializar a resposta imune. Então, se eu tenho um antígeno intracelular, não adianta eu focar numa resposta imunológica que vai ser eficiente na produção de anticorpos, só que o anticorpo não vai acessar aquele antígeno que está dentro da célula.
Então, essa questão aqui de especializar a resposta é direcionar para aquela que vai eliminar o patógeno de maneira mais eficiente. Ou até mesmo regular a resposta imune. O reconhecimento desse patógeno pode ocorrer por elementos solúveis, como as colectinas, fiporinas, complemento, as defensinas, que eu mostrei para vocês, catelicidinas também, cirurgia com as defensinas, sistema complemento, podem reconhecer açúcares ou lipídios dos patógenos, ou também pode ser reconhecido por células que são sentinelas do sistema imune inato, como macrófagos residentes, mastócitos, células dendríticas, que vão induzir inflamação, e também pode iniciar a imunidade adaptativa. Nesse caso, as principais células são as células dendríticas. Daí vocês já viram, né? Reconhecimento dos padrões, a produção de mediadores inflamatórios, expressão daquelas moléculas coestimuladoras, agora vocês já sabem o que é, as moléculas coestimuladoras, moléculas de MHC, que vão agir na apresentação de antígenos, estimular a imunidade adaptativa. E dentro daquela família das famílias de receptores inatos, a mais estudada, de receptores Toll-like. Então, os receptores Toll-like têm um domínio intestoplasmático semelhante ao do receptor de L1, e L1 é uma citocina pró-inflamatória. Então, isso quer dizer que a sinalização, tanto pela L1 como pelos padrões de patógenos na célula, vão induzir uma resposta pró-inflamatória. Então, semelhante ao receptor Toll-like e o receptor de L1. É um receptor que está presente tanto em vertebrados como em invertebrados, como a gente viu nas drosófilas. Em humanos, nós temos 10 receptores Toll-like. Em camundongos, a gente tem 12, não foi identificado um receptor 10 em camundongos. No ouriço do mar, pelo menos 222 receptores Toll-like identificados até agora, né? Por quê? Porque nesses animais menos desenvolvidos não existe imunidade adaptativa. A imunidade inata é a imunidade inteira, a imunidade inata do ser humano, praticamente a imunidade inteira dos invertebrados. Então, para ele conseguir reconhecer uma variedade grande de antígenos, ele precisa de muitos receptores inatos, enquanto a gente tem receptores adaptativos e linfócitos T, a necessidade é bem menor. Receptores Toll-like são expressos tanto na superfície como no endossoma. Os padrões que podem ser reconhecidos por esses receptores Toll-like, então, dupla fita de RNA, vírus, lipopolissacáridos de bactérias gram-negativas, flagelina. Porque a maioria dos receptores Toll-like depende dessa molécula inibidor, não vou entrar em detalhes, com exceção desse receptor Toll-like 3, que usa uma outra via. Vão passar para não complicar. Os genes regulados pelo NF-κB. Então, a ativação desses receptores inatos e transcrição do NF-κB vai induzir a expressão de diversas citocinas pró-inflamatórias, quimiocinas, que vão atrair os leucócitos para o sítio inflamatório, expressão de moléculas de adesão, são importantes, expressão no vaso sanguíneo e também nos leucócitos para a migração celular. Então, os leucócitos estão
na circulação sanguínea, o que faz com que o leucócito saia da circulação e vá para o sítio inflamatório é porque existem essas moléculas de adesão tanto no vaso próximo ao sítio inflamatório como também nas células ao se aproximarem desse sítio. A expressão de moléculas efetoras são importantes aqui na defesa, contra micro-organismos, e moléculas de sobrevivência, impedindo que as células morram. E o reconhecimento dos padrões por esses receptores TOL são importantes para melhorar a apresentação do antígeno para o linfócito T, aumentar a expansão clonal, melhora a interação do linfócito T com o linfócito B, aqui no caso da imunidade adaptativa, né? Produção de anticorpos, a resposta, perfil de citocinas que vai ser secretado e a resposta citotóxica mais eficiente. Então a gente pode usar esses agonistas, estimular o sistema imunológico com esses padrões até para melhorar construções vacinais, melhorando a resposta. Então, existem alguns ligantes sintéticos já desenvolvidos, tem sido estudado a aplicação para a modulação da resposta imune, principalmente para a vacina. E também não só padrões de patógenos são reconhecidos, mas também nós temos ligantes endógenos que se ligam aos receptores TOL. Então, voltando para aquela teoria da polimétrise, da teoria do perigo, então são sinais de perigo que vão ativar a imunidade. Então, aqui uma informação que colabora com essa teoria. Então, moléculas que são produzidas em resposta a uma infecção, que sinalizam perigo ou dano celular, são reconhecidas também por receptores TOL-like, e isso ativa a imunidade como se fosse um reconhecimento de um micro-organismo. Isso potencializa a resposta. Outra família de receptores de imunidade inata, a família NOD, e a ativação é semelhante aos receptores TOL, vão reconhecer padrões moleculares. Tem ligantes endógenos, como ATP, o rompimento celular, o cristais de ácido úrico, tem ativação por ligantes exógenos, como peptídeo glicano, sílica e partículas de alumínio. Aqui, partículas de alumínio é um adjuvante vacinal, que é o vacina, o único aprovado, né? Enquanto é o halo. São partículas de alumínio que até pouco tempo atrás não se sabia mecanismo de ação, achava que era só pelo fato de reter o antígeno no local de vacinação, mas esse halo ele também ativa esses receptores inatos, e a ativação dessa família NOD vai induzir a produção de citocinas pró-inflamatórias, potencializando a resposta.